Assistindo um canal do YouTube recentemente a uma palestra, ou melhor, a um sermão que foi pregado no culto matutino da Igreja Presbiteriana de Vila Guarani em 10 de novembro de 2019. E eu vi recentemente, embora já tenha quase 3 anos, e o tema desse culto era um tema muito interessante, o cego de nascença, uma passagem relatada pelo evangelista João no capítulo 9. Aquela passagem que Jesus, com seus discípulos, encontram na estrada um cego de nascença e um dos discípulos pergunta: Mestre, quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? E o restante vocês já conhecem, né? Jesus diz: nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se cumpra nele a vontade de Deus. Bom, e o culto muito interessante, o reverendo Ageu Magalhães, como sempre, os pastores demonstram muito conhecimento bíblico, e ele ia muito bem, de dicção eloquente, e ele dizia assim, fazendo referência aos profetas Ezequiel e Jeremias. E ele dizia: Ezequiel e Jeremias já diziam: a alma que pecar, essa morrerá. Os pais não pagam pelos erros dos seus filhos, o filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, a perversidade do perverso cairá sobre este. E ele citava essas passagens dos profetas lá da Torá, da primeira revelação do Antigo Testamento, e fazia o seu culto em cima desse texto, o texto de João, mas citou as referências desses profetas que tinha tudo a ver, naturalmente, com o culto, com o assunto. Ele ia muito bem, por sinal, e dizia ele, abro aspas, em nossos dias tem religião mais ou menos com esse pensamento. Aqui é que, ao meu ver, ele cometeu um deslize muito grande. E aí ele diz assim, os espíritas, por exemplo, o espiritismo, e aí faz uma conceituação de quem não conhece nada ou quase nada sobre a doutrina espírita. Eu vou passar a palavra ao próprio reverendo para que ele diga, com as próprias palavras, no próprio canal do YouTube. Vou colocar para vocês aqui a parte que ele faz referência ao espiritismo, que eu achei bastante despropositada. Note que nos nossos dias tem religião mais ou menos com esse pensamento, não é? Os espíritas, por exemplo. O espiritismo tem essa ideia de que quando nasce uma criança cega ou uma criança com qualquer tipo de enfermidade, é porque na heresia deles, essa pessoa que é uma reencarnação, no passado foi um bandido, foi um assassino, e agora ele nasceu com uma doença grave por castigo de atos que ele fez no passado. Que bondade, hein? Que bondade. A criança nasce doente e você vem com essa singela explicação. É porque foi um bandido, foi um assassino no passado. Doutrina de Satanás, doutrina de demônios é o espiritismo. Não tenha dúvida disso. Jesus quebra qualquer tipo de espiritismo aqui quando ele responde aos discípulos: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. Jesus quebra qualquer possibilidade de doença aqui por causa de pecado. Nem ele pecou, nem seus pais, mas ele nasceu assim para que se manifestassem as obras de Deus. Meus irmãos, de fato, há um pecado que gerou tudo isso. Quando nasce uma criança doente, com uma doença grave, isso é fruto do pecado de Adão. Do pecado de Adão.
Quando você tem um filho com tendências à mentira, quando você tem um filho muito violento ou com qualquer tipo de tendência pecaminosa, a culpa não é nem tua nem do teu marido. A culpa é de Adão e Eva. Nós que temos essa tendência de incredulidade, de rebeldia, nós na verdade estamos refletindo um pecado de Adão e Eva, que foram incrédulos e que foram rebeldes. Então as doenças entraram no mundo na medida em que o pecado entrou no mundo. Os culpados não são os seus pais nem os seus avós. Interessante, né? A culpa de todo o mal que existe no mundo é do casal Adão e Eva. Coitado deles, né? Para nós, o mal que existe na humanidade, no mundo, para começo, o mal é a ausência do bem. E o mal acontece no mundo porque o homem se afasta de Deus. Quando você se afasta de Deus, aí o mal se aproxima de você. Ao contrário, quando você se aproxima de Deus, o mal se afasta. Isso é óbvio. Como é que a gente se afasta de Deus? Quando não cumpre suas leis. E quando é que se aproxima de Deus? Quando cumpre suas leis, quando ama o próximo, quando cumpre aqueles ensinamentos que Jesus deixou na sua boa nova. Mas voltando aqui ao nosso reverendo e a explicação que ele dá, como citou no começo, os pais não pagam pelos erros dos filhos, nem estes pelos erros dos seus pais. Mas se ele disse isso no começo, e agora diz que a culpa é de Adão e Eva, se eu não pago pelos erros dos meus pais, como vou pagar pelos erros de um desconhecido, ainda que Adão e Eva fosse considerado o pai da humanidade? Então não há lógica que se coadune com essa explicação do nosso eminente reverendo, com todo respeito. Mas continuava o reverendo no seu culto dizendo, depois que ele falou que é a doutrina de Satanás: meus irmãos, de fato há um pecado, como vocês viram no vídeo, que gerou tudo isso e atribuiu a culpa a Adão. E ele disse que quando nasce uma criança doente, com certeza, ou cega, ou qualquer deformidade, a culpa é do casal Adão e Eva. Em outras palavras, diz o eminente reverendo que tudo de ruim, todas as tendências perniciosas, todo tipo de mal que acomete uma criança ao nascer, a culpa é de Adão. Como disse, não dá para a gente compreender uma bobagem dessa, com todas as vênias, reverendo. Interessante é que o reverendo fala antes, citando os dizeres dos profetas Ezequiel e Jeremias, onde estes dizem que os pais não pagam pelos erros dos filhos, nem estes pelos erros dos seus pais. Agora, difícil é para qualquer cabeça pensante, com 2 neurônios no mínimo, compreender que se os filhos não serão penalizados por erros cometidos pelos pais, nem este pelos dos filhos, como então serão por erros de Adão, de Eva ou coisas do tipo? Com o devido respeito ao pastor, ao reverendo Ageu Magalhães, respeito, aliás, que ele não teve para com a doutrina espírita, nem com os que professam a fé espírita. Mas sem querer causar qualquer polêmica, mas não devo deixar passar em brancas nuvens sem o devido esclarecimento sobre a questão. Não desejo aqui faltar com respeito a nenhuma religião, a nenhum fiel de religião nenhuma, a nenhum líder religioso. A doutrina espírita e nós que professamos-la, respeitamos a todos, sem nenhum preconceito, com toda consideração. Então, primeiro, devo dizer ao eminente reverendo que a doutrina espírita não é uma doutrina proselitista, não. É uma doutrina eminentemente esclarecedora, em cujos postulados
Não há a figura da salvação, apenas se e somente se o homem crer, como também não há condenação à pena perpétua, ainda que o delito cometido seja o mais escabroso. A doutrina espírita não pretende cooptar os fiéis de nenhuma denominação religiosa para integrarem ou ingressarem nas fileiras do espiritismo. Não. A doutrina espírita é uma doutrina reencarnacionista, sim, isto é, crê na reencarnação como uma lei de Deus, uma lei de justiça, uma lei de amor e, sobretudo, uma lei de misericórdia divina. O Deus dos espíritas não é o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac. Não. O Deus dos espíritas não é o Deus de Moisés, um Deus que tem ciúmes, que fica irado, que tem dúvidas, que manda passar a fio de espada até a 3ª e 4ª gerações. Não. O Deus dos espíritas, reverendo, é o Deus que é todo amor e bondade. É o Deus que nos foi apresentado por Jesus, o Cristo ungido de Deus. É um Deus que é todo amor e bondade. É o Pai, como dizia Jesus em aramaico, ele é Abba, que significa Pai. Não é o Deus do impossível, porque para nós espíritas, sabe, reverendo, como diz o próprio texto bíblico, ele é onipotente, que tudo pode, que é todo poderoso. Então, para nós, ele é o Deus do todo possível, não do impossível, porque nada é impossível para ele. Agora imagine que um pai humano imperfeito, como todos os nós encarnados neste planeta, pai humano nenhum deixa um filho entregue à própria sorte, por descumprimento de uma ordem sua, tampouco o entrega à polícia por um grave delito cometido por seu filho. Como então há de se imaginar que, sendo Deus, Abba, o Pai amoroso que é, e sabendo de nossa condição de pobres criaturas em estágio de crescimento nesta caminhada, ele é onisciente, não é? Então, como poderia ele, que tudo sabe, condenar um filho a uma pena perpétua e irreversível, sem nenhuma chance mais? Esse Deus não é seguramente o Deus dos espíritos. A reencarnação, portanto, é o meio pelo qual nosso Pai nos oferece a todos como oportunidade para que o filho faltoso volte à carne. Reencarnar é voltar à carne, em um novo corpo, é claro, e que se arrependa de seus erros do pretérito, aqueles erros cometidos no passado, e reconcilie-se com o adversário, com aquele irmão encaminhado a quem muito ofendeu no passado. Jesus não disse? Reconcilia-te depressa com teu adversário. Deus, prezado reverendo, ele não castiga a nenhum de seus filhos. O senhor sabia disso? Entretanto, não passa a mão na cabeça de nenhum deles também. E não é conivente com o erro. Também não. Deus condena o pecado, mas o pecador, ele oferece misericordiosamente nova chance de reabilitação. Afinal, somos ovelhas do seu aprisco e o Mestre Jesus, ele disse em claro e bom tom que nenhuma ovelha de seu aprisco seria perdida. Quanto à doutrina da reencarnação, vou recorrer agora a uma conhecida passagem no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versos de 1 a 12, que o senhor conhece de cor, com certeza. Me refiro àquele famoso encontro de Nicodemos. Nicodemos, que era mestre em Israel, era príncipe dos judeus, e esse encontro que Nicodemos tem com Jesus na calada da noite. Também ali, Jesus foi bastante claro
ao dizer ao príncipe dos judeus que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, ninguém pode nascer de novo se ainda vivo está. Vivinho da Silva, como eu posso nascer de novo se eu estou aqui vivo, não morri ainda? A expressão nascer de novo, não há outro entendimento, senão a pessoa que já morreu voltar a nascer em um outro corpo, é claro, porque aquele corpo que ele teve numa encarnação passada já foi devolvido à natureza, já foi decomposto, transformado. Em outra passagem, agora já em Mateus, no capítulo 11, nos versos 11 a 15, vamos encontrar Jesus se referindo a João, o Batista, como sendo Elias, profeta que viveu 9 séculos antes de Cristo. E lá no versículo 11 a 15, do capítulo 11 de Mateus, ele diz assim, abro aspas, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. No verso 15, ele arremata, completando, ouça quem tem ouvidos de ouvir. É que Jesus se referia a Elias e a João, porque havia o diálogo quando perguntaram se Elias havia de vir. E Jesus disse, ele haveria de vir. Mas se querem saber, ele já veio e fizeram com ele o que bem lhe aproveram. E olhando para João, ele disse, se querem saber, é este o Elias que havia de vir. Ou seja, não dá para entender de outra forma, que ali ele estava falando da reencarnação do profeta Elias, mas agora num outro corpo, com o nome de João o Batista. Ainda em Mateus, no capítulo 17, nos versos 11 a 13, vai Jesus sobre Elias, ele diz assim, ó, Mateus falando desse relato, ele diz, os discípulos entenderam ali que era de João o Batista que ele falava. Veja, que quem diz é Mateus, discípulo que é o autor desse livro, o Evangelho segundo Mateus, que conviveu com ele, com os seus discípulos, e estava presente neste fato. Por isso que ele diz que naquele momento, quando Jesus disse que Elias havia de vir, mas se querem saber, é este o Elias que havia de vir? Mateus diz que todos os discípulos entenderam claramente que ali Jesus estava falando de João o Batista. Ou seja, dizendo que ele era a reencarnação do espírito de Elias, que agora chamava-se João. Meus amigos, é tão claro, tão óbvio para se entender sobre a reencarnação, que é só fazer o mínimo de esforço e querer compreender. Agora, se não quiser, vai encontrar 1000 desculpas, 1000 conjecturas para negar esse princípio dessa doutrina da reencarnação. Mas para concluir, esclareço ao nobre reverendo e a tantos quantos não conhecem nada ou muito pouco sobre esta doutrina, a doutrina dos espíritos, o espiritismo, que é uma doutrina, uma revelação. Como foi a primeira revelação por Moisés, o grande legislador hebreu, como foi a segunda revelação através de Jesus, a doutrina espírita é uma revelação também. Ela foi revelada pelos espíritos superiores, espíritos muito elevados, que em nome do Cristo, missionários do Cristo e em nome de Deus, trouxeram as informações para tirar o véu do desconhecimento que ainda pairava sobre a humanidade. Jesus disse, eu estou indo para o meu Pai, mas vou pedir, e Ele vos enviará um novo Consolador, que dirá todas as coisas que eu disse e explicará tudo aquilo que hoje ainda as pessoas não podem compreender naquela época. Pois bem, como dizia, a revelação espírita é uma doutrina que tem como pilar central, como cerne, a figura excelsa de Jesus, o Cristo ungido de Deus. Portanto,
nós espíritas, somos cristãos. Todos os que professam a fé espírita, com fulcro nos ensinamentos do Cristo, estes são cristãos espíritas ou espíritas cristãos. Não há, portanto, reverendo, heresia alguma em ser espírita, tampouco é coisa de Satanás ou doutrina de demônios, visto que não acreditamos na figura lendária de Satanás ou em demônios. Aliás, demônio é uma palavra que vem do grego, daimon, significa um gênio. Sócrates, o grande filósofo grego, dizia que tinha o seu daimon, ou seja, o seu gênio. Na verdade, era aquele espírito que o intuía, dava boas intuições filosóficas, era o seu protetor espiritual, o seu anjo de guarda, como podemos chamar hoje. Então, não acreditamos em Satanás ou em demônios, no sentido pejorativo, como é tão enfaticamente propalado por essas religiões. Acreditar em Satanás seria o mesmo que acreditar que Deus criou um ser predestinado ao mal, ao tempo em que criou outros bem-aventurados. Seria esse Deus um Deus parcial, um Deus que dá privilégios a uns em detrimento da miséria de outros. Não. O Deus dos espíritas é um Deus diferente. É um Deus que é todo amor. É aquele Deus que Jesus nos apresentou, que não mais tem ira, segundo o entendimento ortodoxo da Bíblia. É o Deus que é todo amor. O ensinamento do Cristo, que vem de Deus, quando ele dizia: ouvistes o que disseram os antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, quando alguém te bater a face direita, oferece também a outra face. É aquele Deus que Jesus nos apresentou, dizendo que a cada um será dado segundo suas obras, para que nós façamos ao outro tudo aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Acreditamos, sim, na existência de espíritos perversos, ainda numa condição de muito atraso moral. São aqueles mesmos espíritos que viveram aqui como estamos nós, hoje, encarnados nessa existência. E que, ao morrerem os seus corpos, porque os espíritos não morrem, ao desencarnarem, não se transformaram em santos, tampouco em demônios. Regressaram ao mundo espiritual tal como viveram aqui, com as qualidades adquiridas ou com os defeitos que ainda não se livraram deles. Por isso, e por uma lei de causa e efeito, que é uma lei de causalidade, uma lei de justiça também, uma lei divina, eles voltam novamente à carne, por misericórdia de Deus, para continuarem a sua jornada do ponto exatamente em que interromperam pelas hostes da morte, morte do corpo, e aí reparar os seus erros cometidos segundo a lei de progresso rumo à perfeição. Afinal, disse Jesus, abro aspas, sede perfeitos, pois, como é perfeito vosso Pai Celestial. Mateus 5:48, lá no Sermão da Montanha. Como disse, não desejamos provocar aqui nenhuma polêmica, respeitamos todos os créditos religiosos. Nenhuma religião é melhor que outra, todas são boas, desde que aqueles que professam tirem o máximo proveito e se transformem em pessoas melhores. Ademais, todos somos filhos do Altíssimo. Isso também asseverou Jesus, inclusive naquela oração muito conhecida, a oração dominical, conhecida como Pai Nosso. Quando ele começa, já diz, Pai Nosso que estás nos céus. Olha, Pai Nosso, dizendo que ele é Pai de todos nós, portanto, todos somos irmãos, porque somos filhos do mesmo Pai. Sejamos cristãos, muçulmanos, umbandistas, candomblecistas, judeus, hinduístas, ateus, porque ateu também é filho de Deus, igual a todos nós. Aliás, é preferível um ateu de bom coração
a um religioso de coração endurecido, não é? Uma última informação. Você sabia que Jesus não fundou religião nenhuma? Pois é. O cristianismo, que tem o nome ligado a Cristo, não foi religião fundada por ele. O seu grande divulgador foi justamente o grande perseguidor dos adeptos daquela seita conhecida na época como Seita do Caminho, como eram assim chamados os primeiros seguidores da doutrina do Cristo, dos evangelhos do Cristo. Evangelho, aliás, que significa boa nova, a boa notícia em grego. Este perseguidor era um doutor da lei, um homem culto, candidato a rabinato, de nome Saulo de Tarso. O convertido de Damasco, que era discípulo de Gamaliel, depois passou a chamar Saulo de Tarso, depois do episódio da entrada de Damasco, quando ele perde a visão, que todos já conhecem, não é? Eu digo isso para aqueles que não conhecem essas particularidades evangélicas, porque tenho certeza que o Senhor, reverendo, as conhece de cor. Então eu digo, espírita convicto, o espírita praticante, que conhece os postulados de sua doutrina, não perde seu precioso tempo em criticar ou desfazer religião nenhuma, nem seus adeptos. O espírita convicto, praticante, ele preocupa-se, isto sim, em servir ao próximo, procurando praticar a verdadeira caridade, como a entendia Jesus, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas, não é? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. O espírita verdadeiro, convicto, é aquele que procura seguir os ensinamentos do Cristo, esforçando-se para ser hoje melhor do que foi ontem, e hoje e amanhã melhor do que foi hoje. Assim, passo a passo, dia a dia, encarnação a encarnação, vamos melhorando, pois esse, sem dúvida, é o desígnio do Pai, Abba, Deus que está nos céus. Obrigado a você pela atenção e que Deus abençoe o nobre reverendo Ageu Magalhães, bem como a todos os nossos irmãos em caminhada, os nossos pastores, os evangélicos, os católicos, os ateus e os irmãos de todos os credos religiosos. Mas eu digo que a doutrina espírita é uma doutrina eminentemente cristã e que se preocupa em orientar, em esclarecer, para que você mesmo se transforme, se melhore. E assim você vai evoluindo e um dia atingirá a perfeição relativa, conforme disse Jesus, sede perfeitos, como perfeito é meu Pai que está no céu. Meus irmãos, muito obrigado a você que viu este vídeo até o final. Meu nome é Beto Brito. Deste canal é um canal espírita. O nome do canal é Beto Espírita. E peço a você, humildemente, se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha, curta, dê o like, faça um pequeno comentário, compartilhe para alguém que você considera que deve ver este vídeo com esses esclarecimentos. O motivo do joinha e do ok que eu peço, do like, não é objetivando monetização. Não quero ganhar dinheiro em nome do Cristo. Sou um espírita que pretendo apenas divulgar a doutrina e as mensagens do Cristo. É que dando aquele like, comentando e compartilhando, você me ajuda a alimentar o canal, a manter o canal ativo nesta rede social que tem uma finalidade tão boa, tão cristã e tão nobre. Portanto, muito obrigado a você mais uma vez. Que a paz do Mestre, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com todos vocês. Grande abraço e até a próxima.